Você quer saber em quanto tempo você seca e aparece o abdômen? Ótimo, porque hoje eu vou te contar a verdade sem truques, com prazos realistas, o que acelera, o que atrasa, por que algumas pessoas chegam no resultado e outras param pelo caminho. E tudo isso sem prometer milagre, porque se milagre resolvesse, a gente já tinha estocado o milagre no armário. Muita gente chama de definido qualquer coisa que mostra ali um esboço de um contorno, mas vamos tentar alinhar. Em homens, algo de definição corporal vai começar a aparecer ali em torno de 12 a 10% de gordura corporal, mas muitos preferem chegar ali nos 8, 9% para exacerbar a parte estética. Já em mulheres, em 16% já começa a marcar e muita gente acaba curtindo ali mais um visual de 14%. Mas isso é, sei lá, uma média populacional, não um decreto divino, porque a distribuição de gordura e a quantidade de massa muscular vão mudar o visual. Então a definição é a soma de menos gordura com mais músculo suficiente para empurrar a pele para fora. E sabe um fato que ninguém quer ouvir? Você pode ter gordura baixíssima e ainda assim não ficar trincado porque te falta massa muscular. Então, sem músculo, não há milagre. Agora todas as peças se encaixaram. Tempo não é só gordura atual até gordura alvo. A gente precisa considerar também a massa muscular atual. Quanto mais músculo, mais rápido o visual aparece ali ao reduzir a gordura. Histórico de treino. Então vai mudar se você é iniciante, intermediário ou avançado. Sono e estresse. O seu apetite e os seus hormônios agradecem, ou eles vão se vingar. Adesão à dieta. Então fazer um déficit calórico sustentável, não um kamikaze. O NEAT, em português, é a termogênese da atividade do não exercício. Ou seja, quanto você vai se movimentar fora do treino. E também, lógico, a nossa querida genética. Distribuição de gordura, retenção, inserção muscular, tudo isso influencia em como você vai ter a apresentação visual do seu físico. Então o prazo vai ser o ponto de partida, mais a consistência, mais o contexto. Aqui vai a parte então que você vai querer pausar e anotar. Isso são faixas baseadas na experiência clínica e também na observação. Não é uma regra, não é um dogma e não substitui a variação individual, obviamente. Então o primeiro cenário é um homem iniciante com uma gordura alta aí de uns 35, 40%. O objetivo dele é o qual? Começar a enxergar o abdômen. Isso é sacanagem. O prazo típico aí para ele vai ser uns 2, 3 anos de treino com consistência. É um treino de força bem feito, é ciclos de perda de gordura com manutenção do resultado. E por que demora tudo isso? Porque você precisa ganhar músculo do zero e reduzir muita gordura. Só que é muito difícil fazer isso ao mesmo tempo. Então você vai fazer uma fase ali, vai fazer uma espécie de um bulking, depois uma manutenção, depois um cutting, depois alterna, depois inverte. A gente está falando de um projeto de anos, não de semanas. Segundo cenário, mulher iniciante com gordura alta, ali nos 35, 40%. O prazo típico aí já vão ser 3 a 4 anos. Mas por quê? E mulheres, naturalmente, elas tendem a carregar mais o que a gente chama de gordura essencial e elas tendem a ganhar músculo mais devagar. Machista! Dá pra chegar? Dá. Só não vai acreditar em promessa aí com prazo de Black Friday. Em mulheres, o progresso real ele exige tempo e estratégia. Daí a gente passa ali para um paciente intermediário que já treina aí há 1 a 2 anos. Então se a gente pegar um homem ali com 20, 25% de gordura, para ele começar a ver definição, a gente tá falando de 6 a 12 meses ali com déficit moderado, treino progressivo e um sono decente. Já a mulher na faixa aí dos 25 a 30% de gordura vai demorar aí os seus 8 a 14 meses seguindo a mesma lógica. Então o básico bem feito ele bate o atalho mal feito. Daí a gente vai chamar aí o próximo de avançado light. Então ele já treina aí uns 3 a 4 anos de forma intensa, com uma técnica boa. Então o homem na casa dos 20% vai chegar em 10% de gordura num período de 3 a 6 meses sem fazer nenhum heroísmo. Já a mulher a gente consegue passar de 24 a 26 para uns 16% num período aproximadamente aí de 4 a 7 meses. Uma observação importante, né? Quanto mais próximo do fino você chega, cada 1% de gordura a menos custa e custa paciência. Eu desisto! E o último cenário é aquele cara sempre magro. Ele tem pouca gordura, mas ele também tem pouca massa muscular. Então, quando a gente tá falando desse homem skinny, a gente vai demorar 1 a 2 anos ali para ver o abdômen marcando. Então, você tem que priorizar o ganho de massa muscular. E o cutting vai vir depois, e tem que ser gentil, senão você destrói tudo que você construiu. Mesma coisa vai valer para aquelas mulheres bem skinny, bem magrinhas. Período de 2 a 3 anos, as mesmas regras, com treino volumoso e proteína na agenda. Porque magro não é definido. Então, primeiro você constrói, depois você revela. Se houve uma perda de peso grande ou rápida, a flacidez ela pode
atrapalhar e esconder a sua definição. Treino, tempo, nutrição, pacote de hábitos vão ajudar, mas há casos que a correção acaba tendo que ser cirúrgica. Porque a flacidez existe, mas ela precisa ser tratada com realismo e com orientação. Então o que a gente vai falar de treino, né? De treinamento com peso? 8 a 12 séries por semana aí por grupamento muscular, ajustando aí, adaptando a sua recuperação, fazer sempre um trabalho de progressão. Então carga, repetição, densidade sempre subindo aí ao longo do período. Buscar sempre a técnica impecável, chegar bem próximo ali da falha controlada. O abdômen você tem que treinar ele como qualquer músculo. Então vai fazer variações anti-extensão, anti-rotação, procurar fazer uma flexão de coluna sem dor. E aí, quando a gente fala do aeróbio ou mesmo do NIT, buscar um NIT alto, né, um elevado número de passos ao longo do dia, por exemplo, isso é ouro. Buscar fazer um aeróbio inteligente, então de 2 a 4 sessões por semana, acaba ajudando no déficit sem roubar sua força no peso. Nutrição, então a gente vai trabalhar sempre um déficit moderado, aí 10 a máximo 25% abaixo do gasto. Manter a proteína entre 1,6 a 2,2 gramas por quilograma por dia. Fibra é muito importante, a sua saciedade agradece, então pelo menos 25 a 35 gramas ao longo do dia. Carbo tem que ser estrategicamente posicionado ao redor do treino para manter sua performance. E lembrar de manter também gorduras em níveis suficientes, não fazer uma caça a bruxas aí porque gordura faz mal. A recuperação é muito importante também, então ter um sono aí de 7 a 9 horas, porque sem sono, sem abdômen, você só vai passar nervoso. É importante eu ter um controle do estresse, né? Então organize o seu dia, não encare a dieta ali como uma punição. A consistência moderada, ela vence a perfeição de 2 semanas. Profundo. Então fazer um déficit agressivo, você vai perder músculo, vai desacelerar o seu metabolismo e vai virar um ioiô. Trocar treino de força por cardio infinito. Secar não é esvaziar a massa magra. Mudar de estratégia toda semana. O seu corpo ele precisa reconhecer um plano. Contar só o treino e ignorar o resto do dia. Porque 23 horas de sedentarismo ganham de 1 hora de exercício. E comparar a sua timeline com a do seu influencer preferido. Lembra da genética, lembra da história dele, lembra da luz de estúdio que ele usa e você não tem na sua casa. Lembra das ajudinhas que ele tem e nem tudo dá pra gente copiar. Não sabote o básico. Então você precisa primeiro quebrar a sua meta. Então tenta tirar ali de 3 a 5% de gordura, depois você avalia. Aí você ajusta. Tem que planejar seu ciclo e não esse ciclo que você tá pensando, tal, danadinho. Então vai ter uma fase de perder gordura, que muita gente chama de cutting. Então uma fase de manutenção, de manter aquele peso. E quando fizer sentido, você vai fazer uma fase de construção, então um ganho limpo, né? Um bulking limpo. Utilize métricas além do espelho. Faça suas medidas, meça sua força, avalie sua performance, tire fotos padrão. Tenha um plano B para imprevistos. Viagem, doença, plantão, show de sei lá quem. A manutenção é igual a vitória nesses períodos. Então, um prazo realista, mas um método repetível te entrega um resultado que fica. Mas dá pra ver o abdômen em 8 semanas? Depende do ponto de partida. Se você já tá perto do alvo, dá talvez ali para dar uma marcada já. Mas se tá longe, não adianta querer forçar a caber no seu calendário. Mas e se eu fizer só HIIT? Sem força e sem volume para músculo, você só vai encolher e o abdômen vai embora junto. E suplemento? Suplemento queima a barriga? Não, suplemento ele ajuda na aderência, pode ajudar na performance, mas ele não substitui disciplina. Mas e o álcool atrapalha muito? Sim, você vai ter um sono pior, um apetite pior, o seu déficit ele evapora e você ganha uma recuperação capenga. Sempre lembrar que atalho tem pedágio. Então vamos fazer aquele checklist que o editor adora, que eu tô com essa mania agora dos meus vídeos. Então faça um déficit moderado. Você vai pesar, você vai ajustar toda semana. Vai ter na pesada de 3 a 6 vezes por semana e vai anotar o seu progresso. Vai tentar manter passos diários altos. Vai definir um número e vai cumprir. Você vai dormir como quem quer ter resultado. Então priorize o seu sono. Você vai tirar fotos e fazer medidas a cada 2 a 4 semanas, buscando sempre a mesma luz e sempre a mesma postura. E lembrar de ter uma paciência ativa. Você vai executar, você vai avaliar e você vai corrigir. E aí vai repetir. A disciplina é o atalho. E se você queria um número mágico, eu sinto te informar. O prazo é seu, não é o do vizinho. Então quando a gente tem homens próximos do alvo ali estético, de 3 a 6 meses chegam nele. Mulheres próximas do alvo, de 4 a 7 meses. Quando um ponto de partida é mais distante, você vai pensar de 1 a 3 anos e tá tudo bem. Você fez tudo errado até agora, você quer consertar em poucas semanas? Não vai. Vocês têm que correr mais! Isso é ruim? Não, na verdade é libertador. Sem promessa vazia, só um plano que funciona ele vai permanecer. Você precisa de menos pressa e mais método.